A vida não é mole, a vida é difícil pra gente que é casado. Pra quem tem filho é pior. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o menorzinho, que é o bagulho. Né? Não, pra quem não sabe, é o apelido que eu dei pro meu filho pequeno. Que não é maldoso, é que é meu bagulhozinho de apertar, sabe? Se bem também, foda-se. É meu, eu pago as contas, chama o que eu quiser. Foda-se. E eu tenho o mais velho, que é o maluco. Né? O maluco, ele não é meu filho biológico, ele é meu enteado. Né? Ou seja, ele é filho da minha esposa. Então, qual a diferença que isso faz pra mim? Nenhuma. Ele é tão meu filho quanto o bagulho. A diferença, sabe qual é? É que ele existe há 11 anos e ele é meu filho há 8. Só. Né? Com ele eu só perdi o começo, que é a parte merda mesmo. Né? Não, porque o começo não, porra, o começo é uma merda, o começo. É ruim pra caralho. Quem tem filho, até sobrinho, irmão pequeno, sabe? É um ciclo de se fudência. Você só faz tomar no seu cu. Não serve pra nada, é uma bosta, tá empolgado. O ser humano, teu filho, fala, meu filho, eu amo tanto. Botei ele no mundo e fala, nossa filho, eu te amo tanto. Ele fala, e mija. Ele sabe nem que você tá ali, a criança, não sabe. E é um morre, não morre do caralho, a criança. Umas febres de 78 graus, uma tensão, uma agonia do caralho. Você não dorme, a cada 3 horas tem que mamar, e aí tem que botar pra rotar. Tu não dorme, tua mulher não dorme, vocês estão estressados, os dois com olheira, vocês querem dar uma transada e não pode, que ela tá no resguardo. Tu desce na buceta da tua mulher, tem uma placa escrita, estamos trabalhando para melhor atendê-lo, e você não pode usar? E depois fica chato, porque tu aprende, aí fica chato. Ó, pra quem não tem filho e não sabe, eu vou explicar o bizu, é bem simples. O neném, até os 6 meses, ele é basicamente uma almofada que você não pode deixar morrer, é isso. Seu trabalho é um só. E é difícil, porque qualquer coisa morre também. Quem tá respirando, ele morreu. Perigosíssimo. Só que aí fica chato, porque tu vem a cada 3 horas, tu dá uma madeira pra almofada. Tá vivo? Troca a fralda da almofada. Aí mostra a almofada pras visitas. Aí bota a almofada de volta no berço. Sempre com a estampa pra cima. Muito importante a estampa pra cima. Senão sufoca e morre também, que não sabe virar a almofada, coitado. E aí depois eu só peguei a parte boa, como ela falou, vamos jogar bola, vamos se divertir, vamos jogar videogame. Mas ao mesmo tempo eu peguei a parte mais difícil, que é educar. E quanto a educar as crianças, eu queria até perguntar, fazer uma pergunta honesta, como pai, pra vocês. Que se vocês souberem me responder, eu vou ficar até bem feliz, que é, por quê que a gente parou de espancar as crianças? Eu não entendi. Tava dando certo. As crianças antigamente tinham educação, vocês já viram as crianças de hoje em dia? Bando de pau no cozinho do caralho, as crianças. Criança chega na tua casa, parece que ela cheirou uma carreira de leite ninho. Fala, foda-se, é o gato preto do neném, é o puteirão, eu faço o que eu quero. Criança chega na tua casa, chuta a cara do cachorro, aperta a teta da tua mulher, fala, que isso? Ele fala, topzera, tiozão. Tá doido, irmão? A gente não era assim, né? A gente chegava na casa da visita como? A gente chegava aqui assim, tudo bom, tio? Tua tia fala, quer comer? Fala, não, nem como, tia, pelo amor de Deus. Mãe, souber que eu como, eu tomo um pau, não avisa, por favor. A gente tomava um bagulho chamado surra preventiva. Vendo você no extremo nível de violência, você não tinha feito nada. Tinha nem entrado, tava na casa da porta da visita ainda. Ô mãe, o que eu fiz? Mas já pra não fazer. Toda vez que você faz, eu faço. Olha a porra do choro, que eu não quero entrar chorando nessa porra. Que ódio que eu tenho. Ô, teu pai devia ter gozado na minha cara. Que ódio que eu tenho. Ô, criança dos infernos. A gente aprendia a ter paciência. Paciência. Tu pediu um negócio pra tua mãe uma vez. Ela falava não. Pediu de novo, ela não respondia. Ela te arremessava o objeto mais próximo. Meus filhos são crianças maravilhosas, mas são crianças modernas. Eles não têm paciência. É tudo na hora. Pai, quero ver um desenho. Não tem, filho. Tem, bota no celular aqui, o Lucas Neto aqui na minha cara, aqui agora, eu quero um desenho pra gente. Era tipo um busão. Tu pega quando tá passando. Passou, pau no teu cu, irmão, já perdeu.
Né? Tu perdia um episódio de Cavaleiro do Zodíaco, era 1 ano e meio com buraco na história. Eu passei 1 ano e meio da minha vida me questionando, por que o Shiryu tá cego? Ele estava bem anteontem. Que espécie de catarata agressiva foi essa? A criança não tem paciência. E sabe que a criança sabe que o maluco, meu filho é maravilhoso, mas ele sabe que ele não pode tomar aquela coisa da ajoelhadinha na boca educacional, aquela fiveladinha de cinto no dente, que criava até uma pergunta na cabeça da criança, que é o quebrou ou não quebrou. Você só sabia quando olhava no espelho. Oh, não quebrou, tá bem. Não tem mais a gincana. Então, ele estava de castigo agora no meio do ano, e aí ele não podia descer e nem jogar videogame. Nem descer brincar com os coleguinhas e jogar videogame. Ele passa por mim pela sala, eu tô na sala, ele passa por mim. Maloqueirão, assim, parecia o Thiago Ventura, assim. Meteu a mão na porta e falou, comendo merda. Tá comendo merda, rapaz? O senhor está achando que vai pra onde? Aí ele fez, eu vou descer. Porque adolescente fala assim, né? Parece um derrame a criança. Stephen Hawking infantil, a criança. Fala direito, arrombado. Vai pra onde? Ele falou, eu vou descer pra brincar com meus parça. Que parça, criança? Tu é maloqueiro agora? Tu tem parça, tu tem 11 anos, tu bate punheta jogando GTA, tu vai ter parça? E vem cá, tendo parça ou não tendo parça, filho, você não vai descer. Você está de castigo e você não vai descer. Ele me chama de pai. Ele olhou pra mim e falou assim, Nil, com todo respeito, mas eu vou descer sim. Você é meu parça. Você não é meu pai? Falei, sim, mas eu como a sua mãe, né? Geralmente, quando você desce, quiser descer, fica à vontade. Parça, nós senta a rola na véia. Presta atenção, rapaz. Os amiguinhos ligam, Gui, desce. Não posso, minha mãe vai dar um cu, cara. Ah, não pode bater nas crianças, nós traumatiza, é bem pior. Fica a dica, senhoras e senhores, espanquem suas crianças. Muito obrigado, foram maravilhosos.